Bom, muito obrigado, pessoal. Aí, aceitei o convite logo de cara aí, é uma honra para mim, um prazer estar aqui com vocês, né? Como a Ju falou, eu tenho feito várias coisas aí, essas várias coisas me trouxeram até aqui, né? Então, considero hoje que eu fui convocado para a seleção, como eu disse, entre esse monte de gente boa. E a gente vai falar um pouquinho aqui da prática, né, e da técnica de grupos de aprendizagem, os Learning Teams, que é a forma com que as novas visões, né, que é aquilo que me trouxe alguma exposição aí no Brasil desde o ano passado. Eu tive a felicidade de participar da primeira implementação de HOP no Brasil, na empresa que eu trabalho, e eu sou gestor de HS, como a Ju colocou, e a gente tem 10 plantas e eu estudei bastante nos Estados Unidos e aqui no Brasil também com o Todd Conklin, o Bob Edwards e a Andrea Baker, que são os precursores aí do HOP, e tive a felicidade de trabalhar na implementação e agora eu tenho dividido isso com o pessoal aí através de uma parceria com o Juval, que alguns de vocês podem conhecer, o Paulo que está na Austrália, e o Learning Team é a técnica que as novas visões sugerem para que as empresas aprendam, não só com eventos reativos, né, após acidentes ou após near misses, quase perdas, ou após danos patrimoniais aí, né, danos de perdas de processo. Então, essa ferramenta ela é sugerida para essas, a gente chamaria de investigação no passado, hoje a gente chama mais de análise ou de grupo de aprendizagem, como a gente acostumou chamar, né? E eu sempre digo que o papel principal do trabalhador, do operador, do responsável pela segurança nas empresas é tornar a organização que ele trabalha uma organização que aprende. Porque se você não aprende, você repete erros do passado, né? E normalmente a gente tem alguns vieses que comprometem o aprendizado. Se a gente, todo mundo aqui, acho que usa o Instagram, né? E todo mundo tem um perfil lá e a gente vê várias coisas no Instagram. E eu estava acompanhando ultimamente, eu vi que tem 10 coisas que me irritam ou 10 coisas aleatórias que eu não gosto, né? E aí eu sou, como engenheiro, né, gosto bastante de número, eu fui dar uma olhada assim, fiz meio que uma pesquisa, né? E tem muitas coisas assim comuns que irritam muita gente, né? Então tem coisas assim que apareceu na lista de várias pessoas, né? Uma delas, por exemplo, é quando alguém está comendo, fazendo barulho do lado, assim, muita gente colocou isso, pô, isso me irrita demais. Outras coisas que apareceram lá, ser acordado, né? Quem gosta de ser acordado, né? Nossa, ser acordado é uma das piores coisas do mundo, né? E uma das coisas que mais apareceu, e eu fiz um link aqui com o que a gente vai falar um pouquinho hoje, é ninguém gosta de ser dito o que deve fazer, né? Então, ninguém gosta de alguém chegar e falar assim, faz isso desse jeito, né? Isso daí é uma das coisas que irrita muita gente, assim, tem um alcance, um potencial de irritar as pessoas incrível, né? E isso tudo se dá, a gente vai alinhavar isso aqui, vai chegar no que eu quero. Tudo isso, por exemplo, se a gente pegar e tem uma organização que não aprende, muito desse não aprendizado tem a ver com o fato da gente não ser bom em perguntar, né? Então, assim, nós não fazemos boas perguntas. E isso aqui é o meu primeiro slide aqui, né? Você sabe perguntar? Vocês sabem perguntar? Provavelmente, quando a gente faz essa pergunta, ela parece simplória assim e tal, né? Mas eu vou contar um caos aqui que aconteceu comigo. Eu estava numa situação, eu moro na praia aqui em Santos, né, e tal, e eu estava na praia e aí chegou um pessoal aqui, ultimamente tem aparecido bastante gente internacional e tal, assim, né? E aí eu estava fazendo alguma coisa com meus filhos na praia lá e aí a pessoa chega acho que era, se eu não me engano, argentino, né? Então, assim, nada contra os argentinos, só no futebol, mas... E aí ele falou, você sabia que seu filho pode se afogar, né? Seu filho está na água sozinho lá, você sabe que ele pode se afogar, sabe que a
acima do joelho, a correnteza pode levar, né? Aí eu, não, tudo bem, obrigado por avisar e tudo. Aí ele fala, você sabe que viver com trauma de uma criança afogada não, não deve ser fácil, né? E aí aquilo ali, né, falando do potencial de irritar, né, as pessoas, né, vai irritando você de um jeito, né? Porque assim, pô, eu tô com os meus 2 filhos há 10 anos na praia e eu vivo na praia há 40, vou fazer agora em julho 40. Então, isso acontece muito. E esse tipo de abordagem, ele não gera aprendizado, não gera conexão, né? E a gente, pô, ele poderia falar de uma outra forma, se ele soubesse perguntar, né? Então, às vezes a gente inicia conversas com pessoas nas nossas organizações ou no nosso cotidiano com essa abordagem de dizer à pessoa o que deve ou o que não deve fazer, quando a gente deveria fazer perguntas que proporcionasse conexão, que proporcionasse abertura, que proporcionasse aprendizagem, que proporcionasse criação de confiança entre os dois, né? Por exemplo, nesse caso, assim, ele falava assim, você, sei lá, você é daqui, você sempre vem à praia, como que você, então, como que vocês lidam com a praia, né? Como que você faz para garantir que as crianças estão seguras ali? Como que você, né? Então, assim, perguntas que me dariam possibilidade de responder. Normalmente, nas empresas, a gente faz a mesma coisa. A gente chega para as pessoas e diz a elas o que elas devem fazer. E isso fecha as portas, né? Porque ninguém gosta de ser dito o que deve fazer. Isso é um dos 10 irritantes lá que a gente vê muito, né? Então, uma vez eu estava com meu irmão tentando descer uma televisão na minha casa, morava com meus pais, e meu pai olhou assim para cima, a televisão não passava, era muito grande, a gente era muito pequeno, e o espaço era curto, uma luta ali, né? E meu pai falou, por que vocês estão querendo quebrar a televisão? Assim, pô, ele nem tentou saber o que a gente está... Na verdade, a gente, né, estava tentando descer a televisão, porque a gente não queria atrapalhar, ele estava assistindo uma coisa, a gente queria assistir outra. E aí ele podia ter feito também uma abordagem diferente, que gerasse diálogo. Quando a pessoa faz esse tipo de interjeição, assim, já fecha a porta, né? Ou você tem uma resposta muito ácida e aí acaba de vez com a possibilidade de se relacionar, ou você simplesmente ignora, né? E pensa cobras e lagartos aí a respeito da pessoa. Então, essa metodologia, essa prática, ela vai nos ensinar a perguntar, através de perguntas que nos levem a criações de relacionamentos, a criação de confiança, a criar um ambiente onde seja possível compartilhamento de informação. Porque, de novo, se a gente está numa empresa como profissional de segurança e a gente não aprende, não proporciona, não gera aprendizado, a gente tá perdendo tempo, porque muitas das nossas outras atividades não são reconhecidas como atividades de valor para a nossa companhia e para os nossos clientes, vamos dizer assim, internos ou externos, né? Por exemplo, eu estava na pandemia e aí eu estava fazendo uma mentoria com um profissional de segurança que pediu e tal, eu nem trabalho com isso, mas ele pediu uma ajuda e aí eu falei, pô, beleza, me liga, né? E aí ele falou, pô, eu estou na pandemia, me mandaram para casa, a gente está todo mundo trabalhando de casa, só o pessoal do operacional que permanece na fábrica. E eu estou sem saber o que eu fazer, né? Eu não sei o que fazer, porque meu trabalho era de fábrica, eu tinha que ir lá, inspecionar a galera e fazer checklists e abrir permissões de trabalho, e agora eu estou meio vendido, cara. O que você tem feito? Aí eu falei, pô, eu tenho ligado para as pessoas que estão em casa durante a pandemia e tenho perguntado como é que elas estão, se elas precisam de alguma coisa, se elas estão com alguma dificuldade que a gente possa ajudar, e muita gente eu consegui assim capturar várias necessidades e a empresa foi muito top em ajudar as pessoas, né? A gente tinha casos de violência doméstica, que os casais não ficavam em casa e de repente passaram a ficar, né? A gente teve casos de crianças que a mãe não conseguia trabalhar porque a criança ficava ali do lado, em fase muito pequena, a creche fechou e tal. Então, assim, como que eu descobri essas necessidades? Isso não são coisas que as pessoas falam de bom grado. Ninguém se orgulha de contar dificuldades pessoais.
mas se você souber perguntar, né, com boas perguntas, vocês vão coletar boas informações, informações que vão gerar aprendizado. Então, esse é o principal objetivo dessa ferramenta, nos ensinar a extrair o melhor dos nossos colaboradores, nos ensinar a fazer melhores perguntas, né? E aí, a gente vai andar um pouquinho aqui, que a gente entra numa segunda etapa, né? Que é uma foto de um grupo de aprendizagem que nós fizemos numa das plantas que eu trabalho, né? E ali vocês têm um tipo de formato. A primeira sessão é bem brainstorming, né? Sem tentar consertar, porque esse é um outro defeito que as ferramentas tradicionais apresentam. Elas têm muita pressa em consertar antes de entender, né? Então, eu já passei por situações em que eu estava numa reunião ao vivo, assim, em tempo real, e aconteceu um acidente. E aí alguém chegou e falou assim: para a fábrica e vamos fazer uma conversa agora, uma parada de segurança, né? Eu falei: mas o que aconteceu? E aí a pessoa não sabia, né? Não, mas tem que parar, teve um acidente, tem que parar. Mas, de novo, né? O que aconteceu? Vamos tentar entender primeiro, né? Se vale a pena parar ou de repente não é a melhor solução, né? E eu sempre peso assim, né? O que você pode fazer de mais drástico numa operação industrial? É parar a fábrica, né? Não tem nada mais sério do que parar a fábrica. Parou a fábrica, seria, sei lá, o remédio mais amargo aí que teria, né? E, de repente, para um evento simples, a gente faz isso, e aí, quando acontecer algo sério, você já usou o seu principal remédio, né? Então, época de pandemia, aí teve muita gente que esgotou os antibióticos, né? Aí tomando o antibiótico à torta e à direita, e depois eliminou. Aí eu vi alguns médicos falando, né, que tem pessoas que eliminaram a maioria, uma gama gigante aí de antibióticos, que tomaram remédio maior do que a doença exigia. E aí a gente se depara com empresas que às vezes não querem que as coisas ruins não aconteçam, elas só não querem saber, né? Então, tudo bem se acontecer, desde que eu não saiba, né? E isso, para esse tipo de empresa, os grupos de aprendizagem são ainda mais importantes, né? Lógico que você vai ter muita dificuldade para implementá-los, e aqui a ideia não é falar disso, né, de como faz, a gente até pode falar um pouquinho mais no final, mas a ideia é que a gente fomente esses ambientes de aprendizagem em que as pessoas vão falar e vão trazer situações reais, situações que às vezes nem têm relação com os eventos, né? A gente normalmente, se a gente pegar, por exemplo, 5 porquês, né? Eu fiz um trabalho quando eu me graduei, que eu comparei uma investigação realizada pelos 5 porquês e refiz a investigação. Todo mundo se manteve na empresa, as situações estavam lá, todo mundo, né? E aí toparam, eu fiz um pedido lá, a diretoria aprovou, e eu reavaliei o mesmo evento através dos grupos de aprendizagem. E nós tivemos algumas surpresas e algumas conclusões interessantes. Entre elas, o número de ações sugeridas não foram tão diferentes. Uma teve 6 ações e outra teve 7 ações propostas. Mas a qualidade, a profundidade das ações variaram bastante. Por quê? Quando a gente avalia um evento através de 5 porquês, por exemplo, árvore de causas, a gente parte do evento para trás, a gente vem voltando, né? Então, por que fulano quebrou o pé? Porque tropeçou no degrau. Por que ele tropeçou no degrau? Porque estava com a bandeja na mão. Por que ele estava com a bandeja na mão? Então, a gente olha a linearidade, a gente parte do evento e acha uma causa. Quando a gente faz grupos de aprendizagem, a gente parte do contexto. Então, a gente chega no evento, a gente pega as pessoas e entende como é um dia normal. Como que é um dia de trabalho que você tem aqui, o que acontece. Então, por isso que tem tanta coisa ali, tanto post-it, tanto papel, tanto documento ali, porque a gente quer entender como que funciona da normalidade até chegar ao desvio que gerou um evento, e não o contrário. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente tende a capturar a complexidade que o dia a dia oferece para os operadores, né? Tem uma frase bem legal do Bob Edwards,
que eu gostaria que vocês gravassem aí e usassem sempre que forem investigar ou analisar um evento, que ele fala assim: o meu objetivo como analista ou investigador de um evento é chegar a um ponto em que eu tenha certeza de que no lugar da pessoa, sabendo o que ela sabia no momento, tomaria a mesma decisão, né? E quando você faz isso do evento para trás, você vem enviesado. E aí você tem certeza de que as coisas que ele fez você não faria. Por quê? Porque o resultado, você não tem como eliminar o resultado da sua cabeça. Você já está enviesado, você sabe que aquilo vai acabar mal, então você não toma aquela decisão, você não tem como desviar aquela decisão. Eu uso o exemplo do joguinho lá de palavras cruzadas, né? Se você olhar lá atrás para identificar uma frase ou uma palavra e você vê outras palavras lá, você não consegue esquecer mais. Então aquele jogo ali ele está né, contaminado, vamos dizer assim. Se você for olhar só uma palavra que você não está achando, mas você viu por acaso uma outra ali, aquela ali você não consegue esquecer. Por mais que você faça o esforço, né, você fala assim, não, pô, eu não quero, só quero olhar essa. Mas se você viu, se você sabe no que deu, né, você acaba contaminado pelo viés. Então, essa metodologia, ela tenta evitar isso. Então, a gente parte do contexto normal, da atividade normal, do trabalho normal, e vem em direção ao evento. E aí, que a gente fala de... Deixa eu tirar aqui que a minha tela para vocês não, mas se você realmente quiser saber, você tem que fazer perguntas melhores, como eu já falei um pouquinho atrás. Você tem que fazer perguntas para as quais você não tem a resposta. Então, mais uma coisa que a gente não consegue eliminar quando a gente usa técnicas sequenciais e lineares em busca de causas, né? Então, quando a gente busca causas, a gente faz perguntas para as quais a gente já tem resposta. Então, vocês façam uma autoanálise aí quando você faz aquela pergunta capciosa para o operador de um evento, que você já sabe por que aconteceu aquilo, né? Mas então, você não faz perguntas abertas, você não aprende. Quando você faz perguntas que você já sabe a resposta, né? De tabela, ali por tabela, você não aprende. Construa relacionamentos, então crie confiança, né? Dê oportunidade das pessoas confiarem em você e dividirem oportunidades de aprendizado. Isso é de suma importância. E demonstre curiosidade e interesse. De novo, né? O argentino que me abordou na praia lá, do jeito que ele me abordou, ele não demonstrou nenhuma curiosidade em saber se a gente é da praia, se a gente vive ali, se os meninos são campeão olímpico de natação, né? Ele não deixou eu falar nada, né? Não demonstrou nenhum interesse, simplesmente ele fez uma intervenção ali que colocou a opinião dele e só, e destruiu todas as pontes possíveis ali de troca, né? Que é o que a gente busca muito nesses ambientes de aprendizagem. E aqui, você quer saber como ou você quer saber por quê? Isso faz muita diferença, pessoal. Então, a ferramenta de Learning Teams, ela sempre quer saber como. Porque quando a gente quer saber por quê, a gente, de novo, traz para a linearidade. O porquê não ensina, né? Ele só responde. E o que a gente quer, lembrando, né, o nome da ferramenta já diz, a gente quer aprender. Então, quando a gente quer aprender, a gente busca entender o como, né? Então, por mais que você queira e seja tentado a querer saber por que aconteceu aquilo, quando a gente faz a pergunta do como, quando a gente traz para o como, a gente aprende e se coloca em posição de ajudar o colaborador ou o trabalhador ali no ambiente dele, né? Então, de novo, na frase do Bob lá, o que fazia sentido para ele na situação dele, não na nossa. Então, por exemplo, se a gente fizer uma pergunta aqui, né? Você chega em casa, vamos fazer uma analogia aqui. Você chega em casa e aí a sua esposa ou seu marido fala assim, por que você está tão arrumado? Na verdade, ela quer saber onde você estava, ou ele quer saber onde você estava, o que você estava fazendo. Por que você está tão arrumado? Por que você usou esse perfume hoje? Por que você chegou tarde? Essa pergunta
não dá muitas possibilidades de resposta. Então, quando a gente fala assim, por que que você não usou o cinto? Né? Por que que você não usou o capacete? Por que que você veio trabalhar assim e tal, né? Ao passo que se você pergunta, por exemplo, né, como que foi seu dia quando a pessoa chega em casa? Você achou que a pessoa sei lá, chegou tarde? Né? Como é que foi seu dia? A pessoa vai ter possibilidade de explicar. Né? A pergunta, ela leva a pessoa a falar. E é isso que a gente quer, né? A gente não quer chegar lá e dar a solução e falar já para, de novo, falar o que a pessoa precisa fazer ou não, né? Então, toda vez que vocês tiverem a oportunidade de estar nessa situação de troca, de aprendizagem organizacional, proporcionar aprendizagem, foquem sempre no como, né? Então, me fala como que você faz o seu trabalho. Por mais que você queira saber por que que ele não fez algo. Chega nele e fala assim, como que você faz o seu trabalho? E aí ele vai explicar, né? Como que é um dia normal aqui? E aí dá a oportunidade da pessoa falar, né? Como que é um dia anormal? Quando que é um dia difícil? O que que faz o seu trabalho fluir melhor? Quando que o seu trabalho não flui bem? Né? E aí parece, a princípio, que isso não vai levar a nada, mas a gente está tentando entender como que o ambiente foi criado, como que o contexto se criou para resultar num evento. Então, assim, por mais que pareça que é uma forma só de perguntar, o porquê ele é linear. Então, ele só acha causas, não gera aprendizado. Teve um evento numa das nossas plantas que a gente tem uma estação de tratamento de esgoto que gera um lodo. E esse lodo ele retorna para uma operação nossa de uma operação de produção lá. Esgoto não, é tratamento de água e efluente. E aí a gente tem duas caçambas que elas têm um guia, uma canaleta que você precisa guiar. Quando enche uma das caçambas, você volta ela e troca para uma outra. Né? E aí aconteceu um acidente no passado que a pessoa foi e ela tem uma corda amarrada e ele direciona essa canaleta para encher a caçamba que ele quiser. Então, encher uma, ele puxa a corda para que ela seja direcionada e comece a encher a outra. E aí ele pegou e foi puxar a corda rompeu, ele caiu, torceu o tornozelo e teve uns problemas lá e ficou afastado e tal. Isso deu uma repercussão, né? E esse evento teve como ação, a época, né? Eu nem estava lá. Foi investigado através da árvore de causas lá e saiu como ação treinar o pessoal na reunião de 5 minutos no outro dia, no dia seguinte, falar sobre isso, né, dar um treinamento e reciclar o pessoal em operar lá a canaleta para direcionar o lodo e uma outra ação inspecionar a corda toda vez antes de puxar lá a corda, dar uma olhada na corda, ver se a corda está íntegra e tal. E aí, essas ações, obviamente, como vocês devem estar imaginando, não evitaram que o evento reocorresse. Então, alguns dias atrás aconteceu a mesma coisa. Tinha acontecido muito antes, né? Sei lá, 10, 11 anos antes, que eu nem estava trabalhando lá, e aconteceu de novo há pouco tempo. E aí a gente fez um grupo de aprendizagem. E aí as ações geradas, eu não vou lembrar de todas, mas algumas foram instalar um, um dispositivo mecânico que você consiga direcionar de longe do painel, você não precisa nem ir lá, você viu que encheu, muda a direção da canaleta, né? Tem um interlock, eliminou a corda e tal, e aí fez um controle que funciona por gravidade, então quando enche uma, tem um nível que já muda para outra e tal, então assim, nem falou do operador, né? Então aí a gente vê como que a ferramenta interfere diretamente no resultado, como eu falei lá do meu estudo, né? Corroborou com o meu estudo. Então, a gente focou na pessoa, retreinou, reciclou, pediu para mais responsabilidade a olhar a corda, né? E o evento reocorreu igualzinho algum tempo depois, porque as medidas foram lineares e focaram no porquê aconteceu. Então, por que que ele caiu? Porque a corda rompeu.
né? Então, essa pergunta está respondida com porquê. A corda rompeu. Por que que a corda rompeu? A corda estava desgastada. Por que que a corda está desgastada? Ele não olhou a corda, ou não faltou inspeção, né? Então, tudo ficou muito ali linear, focado nisso, ao passo que agora, nessa nova investigação, né, a gente falou assim, como que aconteceu o evento? O evento aconteceu assim, a caçamba encheu, a gente precisou ir lá e mudar, e aí a gente, na hora de mudar, a gente puxou a corda fica no tempo lá e acabou rompendo. E como que seria uma situação melhor? Se não precisasse puxar a corda, se tivesse uma outra forma de fazer. Então, quando você pergunta como, as pessoas têm oportunidade de dizer como faz o trabalho. E você identifica situações de melhoria. Quando você responde por que é linear. Por que rompeu? Porque a gente não olhou que ela estava ruim antes. Então você tem que olhar, né? Por que que rompeu? Porque a corda estava velha. Então troca a corda de 3 em 3 meses. Ele não sabia que tinha que olhar a corda. Então treina ele em olhar a corda. Então a gente fica muito focado ali e não aprende, né? E quando não aprende, as coisas se repetem. Deixa eu tirar aqui de novo. Deixa eu me tirar da frente do slide. Coloquei aqui por que Learning Teams, né? Então, assim, é uma possibilidade, né? Como eu digo, não são os 10 mandamentos, a gente pode mudar, então, mesclar as ferramentas, usar o Learning Teams com algo que funcione para você. A gente tem o Frame, tem várias outras metodologias aí, às vezes está adaptado, se funciona melhor para você. Eu gosto dessa metodologia, às vezes, quando é um evento mais complexo, uso o Fran também, ou Fran, como vocês queiram, mas 90 e muitos por cento a gente usa os Learning Teams, e a gente usa o Edgar Schein, que é um autor que eu adoro, fala de segurança, ele deu essa definição, né? Por quê? Porque os checklists e outros processos formais, eles não são suficientes, porque eles não capturam situações não previstas. Então, toda vez que você olha através de uma ferramenta linear, ele olha o que você tentou prever e o que aconteceu. Mas o que você não tentou prever, você não consegue capturar. E através do Learning Team, você consegue. Então, é uma ferramenta que eu vejo com mais potencial de abrangência e de propor soluções, né? E através dos Learning Teams, nós podemos construir relacionamentos para aprendizagem conjunta, que é tudo que a gente quer, e acho que é uma das bandeiras aí da Ju, né, de cocriação, co-aprendizagem. Eu ouço sempre isso dela, e acho que essa ferramenta, com base na minha experiência aí já se vão 10 anos utilizando, tem funcionado muito bem. E as equipes constroem confiança de novo ali, confiança mútua, né? E isso é primordial para a implementação de qualquer programa. As novas visões e os learning teams não são diferentes. E tornam a comunicação mais aberta e capacitam as empresas e as pessoas a lidar com surpresas, né? E com situações complexas. Então, de novo, quando a gente usa ferramentas que buscam linearidade, a gente encontra a linearidade, parece que a gente está resolvendo, mas, como diz a Bíblia Sagrada, né, o nosso pecado nos alcançará. A gente não resolveu, né, a gente meio que maquiou ali o problema. Às vezes a gente manda a fonte de aprendizagem embora, então a pessoa se machuca, a gente manda aquela pessoa embora e com ela todo o conhecimento que aquele evento gerou. Então, por isso, Learning Teams. E quem quiser saber mais, eu traduzi um livro chamado A Prática de Learning Teams, do Brent Sutton. Ele está no Amazon. Quem quiser saber mais, ele mostra como fazer, né? E a gente tem um treinamento que a gente acabou de lançar ontem aí, sobre Learning Teams, que vai começar no dia 14/6. Quem tiver interesse aí, procurem lá no LinkedIn. E o livro está disponível no Amazon. Mandem sinal de fumaça, entrem no LinkedIn lá, me manda um oi, a gente vai trocando e se ajudando, que é o meu objetivo. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Adorei. E tá com você, Ju. Excelente, Hugo. Que bom, Nossa, bonito. é tão gostoso, né, a gente poder
olhar através da experiência, né? Você está fazendo Learning Teams tem 10 anos, e é claro que o livro com certeza traz métodos. Vocês, no curso de vocês agora em junho, vão poder compartilhar esse passo a passo para ajudar a instrumentalizar os nossos colegas que querem avançar para um olhar um pouco mais sistêmico, para entendimento das coisas que acontecem e das coisas que não acontecem também, que também é uma das pérolas, né, das novas visões, a gente aprender com os acertos, coisa que é um shift, né, na cabeça da turma que está há tanto tempo aprendendo com o que dá errado, com o erro, mas olha que oportunidade linda da gente incorporar o quadro inteiro na nossa percepção e não só aquilo que é indesejado, mas aquilo que é desejado também pode ser incorporado como aprendizagem. Hugo, a gente tem um monte de pergunta, o chat está bombando, o pessoal está super entusiasmado, estimulado aí com a tua fala. Eu vou trazer algumas para a gente partilhar um pouco. Marina Winter, ela pergunta assim, a empresa precisa ter um nível de maturidade alto para implementar a ferramenta de Learning Teams, na tua visão, Hugo? Eu acho que não, Ju. Acho que às vezes a gente fica esperando a oportunidade ótima e não dá o primeiro passo, né? Então, eu sempre acreditei assim que eu preciso fazer primeiro, né? Então, nada vem antes do trabalho, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu tô na minha aqui porque não me deram aumento, tal. Eu falo, pô, nunca vai vir, né? Então, acho que assim, Marina, faz o que tiver ao seu controle, né? E o resto normalmente corrobora, né? Às vezes a gente fica Sim. esperando de alguém e a gente não dá o primeiro passo. Acho que quando você começa a se mexer, as coisas começam a acontecer e eu sou a prova onde eu tô, né? Então, porque eu usei fazer, né? A Ju também, assim, desbravando aí. A gente tem que usar fazer. Eu sempre falo de um amigo meu, Patrício Duprá, que ele diz assim, o sistema, ele está sempre fechado para mudanças, mas tem hora que ele pisca, e quando ele pisca, a gente entra. Então, assim, uma hora, Marina, vai piscar e vai aparecer um grupo ali louco para fazer uma coisa parecida com o Learning Teams. Aí você diga, que tal a gente fazer o Learning Teams? A gente vamos experimentar, ver como é que a gente se sente e ver o que a gente ganha, né? São caminhos aí que a gente pode ir abrindo aí nessas frestas que o sistema nos oferece. O Vertuan pergunta, Hugo, qual a sua visão sobre ter um procedimento de trabalho com a sequência das atividades, os riscos envolvidos e o que deve ser feito? Isso ajuda ou atrapalha? Então, Ju, essa pergunta eu recebo bastante, né? O problema é, esse procedimento, por melhor que seja, ele não consegue capturar todas as nuances da atividade. Então, eu prefiro procedimentos menos prescritivos, porque eu acho que ele dá espaço para o colaborador criar e adaptar. E é nisso que ele é bom. Provavelmente, a pessoa que perguntou não tem nenhum procedimento para fazer o trabalho que faz, assim como eu não tenho, nem você. Né? Eu não li nada, não olhei nenhum IT para fazer a minha apresentação aqui. Eu preciso de um espaço de criatividade. Então, não é diferente para os operadores. Né? Sim. Rafa Barros, Hugo, o profissional de segurança é rotulado como o especialista. Como isso impacta na hora de fazer boas perguntas? Tem esse cacuete do especialista que gosta de falar mais do que escutar, você acha? Ju, acho que o profissional de segurança é igual o técnico de futebol bom. Quando ele não atrapalha, ele ajuda bem. Deixa os meninos Adorei. jogar, deixa o pessoal jogar. Aí, na verdade, a gente não é especialista em quase nada, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei como engenheiro civil bastante tempo, então eu entendo disso. Assim, poderia falar que nessa área eu sei o que fazer, mas a maioria de nós só estudou. Né? O cara trabalha numa indústria química, não sabe a fórmula da água, e aí quer, quer ensinar o operador. Né? Então, assim, calma, dá uma segurada. Sim, mas tem essa coisa, né, do profissional de segurança ser a autoridade, né, autoridade, o dono da lei, o Tem. guardião das NRs, né, essa coisa. Normalmente é leão com o operador e gato com o gerente. Sim.
Você sabe que eu falo mesmo, me chamou. Adoro! E aqui só chega quem fala mesmo, porque tem coisa para falar. Então, você sabe que desde o começo eu estou dizendo que eu só chamo aqui gente que eu admiro e que eu acho que tem muita coisa para somar nessa comunidade. Então, é muito gostoso te escutar. Solta aí tuas ideias que elas enriquecem a nossa vida. E a Patrícia, uma última pergunta. Como desenvolver a habilidade para gerar perguntas abertas? Eu acho que tem que criar conhecimentos alheios ao seu ramo de atividade, assim, ser curioso com coisas externas e enriquecer o seu rol de conhecimento, né? A gente falou aí de vários saberes, então às vezes a gente fica muito focado. Eu dei exemplo aqui da praia, né? Dei exemplo da minha família, então assim, acho que quanto mais você conseguir sair, olhar de fora a sua profissão, ali a sua atividade, isso vai gerar curiosidade e vai te ajudar a fazer perguntas melhores. Como regra, faça perguntas que deem oportunidade da pessoa falar, né? E não faça perguntas para as quais você já tem a resposta. Então, muito bom. Basicamente é isso. Muito legal, Hugo. Essa pergunta da Patrícia também, boa parte da tua apresentação, traz para a gente esse lugar que é vazio, mas que pode e vai ser preenchido do coletivo, que é o lugar da curiosidade, né? Quando a gente se esvazia um pouco das nossas certezas, a gente consegue abrir um espaço vazio, e você que é um moço da praia, sabe disso, que quando você cava um buraco na areia, fundo o suficiente, a água brota de baixo para cima, né? Então, quando a gente aprende a fazer perguntas genuinamente curiosas, a gente cava um buraco na areia e a água do grupo traz informação, novas perguntas, novas ideias, e isso inspira demais a gente. Hugo, eu quero te agradecer demais por você ter aceito o nosso convite. O teu conhecimento traz uma luz para o futuro, eu acho, né, para esse campo, para as nossas perspectivas. O teu trabalho tem agregado e tem ajudado muitos profissionais da saúde e segurança a fazer o que a Lala fala de olhar, né, ganhar altitude e olhar mais amplo. E eu estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado, Ju. Só fazer uma meia-culpa aqui. A camisa é linda, eu só não estou com a minha porque minha mulher tomou de mim, falou, não. Jura? Então, agradeço muito o convite. Foi um prazer e uma honra aí. Boa sorte para o Claudião aí. Vou ficar uma aqui alegria, no camarote.